Deixa eu ver qual que é o crente que veio armado para o culto essa noite. Aleluia, né? Nós podemos ir desarmados para a guerra, né? Temos que estar armados até os dentes. Glória a Deus. E essa arma é poderosa. Calibre 66. Glória a Deus, né? Aleluia. Abra no livro do Evangelho apóstolo São João, capítulo 19. Glória a Deus. O diabo, quando nós abrimos a Bíblia, ele já bate em retirada, porque ele sabe que quando nós vamos ler, é a palavra de Deus poderosa, que desarma toda a cilada do inimigo, que desmascara Satanás. Amém. Aleluia. Como diz os irmãos, nós estamos aqui nessa noite para falar que Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Quem tem Bíblia aí, abra Evangelho apóstolo João, capítulo 19, a partir do versículo 28. João, quarto Evangelho, aleluia. Evangelho universal, apóstolo amado São João, capítulo 19, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia, aleluia. Mas vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no dia do sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e com eles foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Irmãos, vamos repetir só a parte B do versículo. Quando eu dizer 3, vão digam sangue e água. 1, 2, 3, sangue e água. Aleluia, vamos orar. Amado Deus, neste momento eu quero glorificar o Senhor por esta palavra. Pai querido, eu me coloco na tua presença, me lanço, Pai, nos teus braços, porque grande aqui é o Senhor. Aqui, meu Pai, se o Senhor não falar, se o Senhor não operar, meu Pai, o teu povo vai embora contrariado, triste para casa. Mas nesta noite, Pai, eu entrego nas tuas mãos esta reunião, eu entrego a minha vida e a tua igreja. Fala conosco, Pai, conforme a tua vontade. Deus querido, se algum demônio, Pai querido, vai tentar atrapalhar essa palavra de entrar no coração do teu povo nesta noite, vá repreendendo, vá queimando, vá jogando por terra, que nesta noite somente o teu Espírito Santo possa operar, somente o teu Espírito Santo possa agir. Toca na vida da tua igreja e abençoa o teu povo em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes por estar na casa de Deus, por poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Essa palavra de Deus é uma palavra muito poderosa, uma palavra que traz transformação, uma palavra que traz mudança, que nos leva a entrar em um mundo, em uma outra dimensão, que nos faz sair da terra, do ambiente carnal, do mundo carnal, e faz nos adentrar no ambiente espiritual, faz nós olharmos o mundo de uma outra maneira, faz nós entendermos a vida da maneira de Deus, do olhar de Deus, como Deus quer que nós entendemos a vida. Essa palavra vem nos mostrando qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Hoje em dia muitas pessoas, elas preocupam em fazer a vontade de Deus, e falam assim: eu quero fazer a vontade de Deus, o que eu devo fazer para fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela não é falada, ela é lida, é escrita, é a palavra de Deus. Aqui está escrito qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus quer para
da nossa vida, o que temos que fazer para sermos abençoados pelo Senhor. E nesta noite nós lemos um texto ímpar, um texto de muito significado espiritual para a nossa alma, este texto, esta leitura como nós fizemos nesta noite, contando um acontecimento que aconteceu com Cristo, é o divisor de água da nossa vida. Este texto é qual relatou o apóstolo João, no capítulo 19, versículo 28 a seguir, para a crucificação de Cristo, para do momento alto da raça humana, do momento esperado por Deus, o momento em Deus de quando Adão e Eva pecou ali no Éden, quando Deus prometeu que da semente da mulher levantaria um que pisaria na cabeça da semente da serpente, na cabeça de Satanás. E quando lemos esse texto, quando olhamos para Cristo sendo levantado na cruz do Calvário, nós se olharmos com o olho carnal, nós vamos ver um homem sendo assassinado em uma cruz, mas se olharmos com o olhar espiritual, nós vamos ver o Salvador da humanidade sendo sacrificado pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua vida. Aleluia. Nós vamos ver o maior holocausto, o maior sacrifício que foi feito. Se nós olharmos para a parte do Velho Testamento, todas as vezes que uma pessoa pecava, todas as vezes que alguém transgredia a lei, a Torá, o Tanakh, a Bíblia Sagrada do Velho Testamento, todas as vezes que alguém pecava, fazia alguma coisa que era desagradável aos olhos de Deus, alguma coisa que era feio aos olhos de Deus, que era pecado segundo a lei, não tinha misericórdia. Aquela pessoa que pecou, ela tinha dois caminhos. Se ela pecou, ela deveria pegar um animal, um cordeiro, e levar até o tabernáculo, levar até o altar, entregar para o sacerdote. O sacerdote, em uma cerimônia, ele pegava aquele animal, a pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício colocava sua mão sobre aquele animal, e naquele momento simbolizava que o pecado daquela pessoa estava passando para aquele animal. Naquele momento simbolizava, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, e se o salário do pecado é a morte, aquele que pecou merece morrer. Mas Deus abriu uma brecha, Deus colocou no Velho Testamento aquele que levasse o animal e sacrificasse no altar. Era como se o pecado daquela pessoa passasse para aquele animal, era uma simbologia, era como se aquela pessoa estava obedecendo a Deus, era como se o pecado dela passasse para o animal, e o animal era oferecido no altar do holocausto, que ficava na entrada do tabernáculo. Aquele altar do holocausto era onde o sacerdote sacrificava ali os animais, e os animais eram sacrificados. A pessoa colocava a mão ali sobre a cabeça daquele animal, daquele cordeiro, levava no altar, aquele cordeiro era morto. Isso simbolizava que o cordeiro levou o pecado daquele que levou o sacrifício, levou o pecado daquele homem que foi ali sacrificar. Isso mostrava que no futuro ia aparecer um cordeiro diferente, mas esse cordeiro não berrava, este cordeiro ele falava, este cordeiro era o cordeiro de Deus, que quando João Batista ele avisou esse cordeiro passando nas margens do Rio Jordão, ele deu uma olhada e diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
comprados com o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Porque a Bíblia diz que pelo amigo alguém pode morrer, mas pelo inimigo só Jesus de Nazaré morreu. Meu Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que quem ama o mundo se faz inimigo de Deus. Mas ele morreu pelos inimigos. A Bíblia diz que pelo justo alguém ainda pode morrer, mas pelo inimigo é só Jesus Cristo. E nesta noite eu quero falar aos irmãos, eu quero pregar essa palavra. Quero colocar o tema de purificado no sangue e lavado pela palavra. Purificado no sangue e lavado pela palavra. Nós já entendemos nessa introdução, nós já entendemos o que Cristo fez por nós. Nós já entendemos o momento alto da história da humanidade, que foi a crucificação de Cristo, quando ele morreu, quando ele efetuou aquela eterna redenção, quando ele foi levantado ali no madeiro. Nós já ouvimos nesta noite, mas eu quero falar nesta noite sobre este tema. Quando o evangelista João, ele escreveu este texto aproximadamente entre os anos 90, depois da era cristã. João não era qualquer, João não era uma pessoa que ouviu falar de Jesus, João não era uma pessoa que tinha escutado alguém dizer alguma coisa a respeito de Cristo. João foi chamado por Cristo. João era um pescador que estava pescando ali nas margens do mar da Galileia. O seu pai era um empresário da pesca, o seu pai Zebedeu tinha uma empresa de pescaria, era sócio de Pedro nessa empresa de pescaria. Mas quando lemos a Bíblia, Tiago, seu irmão, Tiago e João estavam trabalhando de pescadores, estavam pescando, e de repente eles estavam guardando as redes, porque havia acabado a pesca naquele dia. E Jesus chegou para João e para Tiago e disse: João, Tiago, segue-me e eu vos farei pescadores de alma. E João largou a rede e seguiu a Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que esse João que escreveu essa palavra, ele foi chamado por Cristo, ele foi escolhido por Cristo, ele assistiu de camarote a crucificação de Cristo. Então, quando ele escreve este texto, ele é uma testemunha que isso aqui aconteceu. Não é história de carochinha, não é um conto de fada, não é uma história de qualquer, é um fato verídico que aconteceu. João estava lá, João viu isso acontecendo. João viu o maior homem da história, o homem que só fazia bem, o homem que veio para pregar o evangelho, sendo pendurado naquele madeiro. E por isso que ele descreve com tantos detalhes, ele descreve de uma maneira poética, de uma maneira tão linda, o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu naquele momento. É porque ele estava lá, é porque ele viu acontecer. Glória a Deus. E sabe por que João escreve? E sabe por que João conta? Sabe por que João conta? Que Jesus Cristo, quando foi crucificado, preso naquele madeiro, quando ele entregou ali o seu Espírito, quando ele morre na cruz do Calvário, a palavra do Senhor diz que os soldados, eles chegaram a pedido dos judeus para acabar de matar todos aqueles presos, aqueles 3 homens que haviam sido crucificados, porque Jesus estava na cruz do meio, a um lado um ladrão, a outro lado um ladrão. Eram 3 que estavam na cruz. E quando a palavra do Senhor diz que era no dia de sexta-feira, e os
Espírito, e ele já havia entregado o seu Espírito, já havia morrido. Então eles olharam e não quebraram as suas pernas, porque a palavra de Deus diz que Deus não aceita sacrifício pela metade, Deus não aceita sacrifício quebrado, tem que ser por completo, tem que ser por inteiro. Nesta noite nós estamos adorando a Deus, e o nosso culto tem que ser completo, o nosso culto tem que ser por inteiro. Nós não podemos cultuar a Deus aqui com o pensamento na novela, nós não podemos cultuar a Deus aqui com o pensamento do mundo lá fora, nós temos que cultuar a Deus com o pensamento em Deus. O nosso culto tem que ser completo. Deus jamais aceitaria um culto pela metade. Deus jamais aceitaria um sacrifício pela metade. Se tivesse quebrado as pernas de Cristo, o sacrifício não seria completo, o sacrifício não seria perfeito. Mas quando chegaram, Cristo já havia morrido, não precisou de quebrar a perna, e o sacrifício então foi completo. Vamos seguir esse exemplo, vamos cultuar a Deus por completo. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Não olhe para o lado esquerdo, para o direito, para o vizinho. Não se preocupe, se eu der glória a Deus aqui, o meu vizinho vai dizer que eu sou doido. Se eu falar em língua estranha aqui, o fulano e tal vai dizer que eu estou fraco da cabeça. Se eu manifestar uma glória a Deus, alguma coisa aqui, alguém vai observar. Não se preocupe com nada. O cordão tem que estar ligado no trono da graça. Liga no trono, fica ligadinho no trono do Pai. Liga no trono, que você vai ver a conexão é instantânea. Você vai ver Deus falar contigo. Você vai ver Deus mudar a sua vida, o teu cativeiro, a tua história. Deus vai agir na sua vida. Aleluia. Mas o sacrifício tem que ser completo. Aleluia. Irmãos, na época, pode adorar-nos, não tem mentira, adora, sabe? Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glorificado o nome de Jesus Cristo. Decai-se, decai, abadabá-se, decai, calabagá-se, Deus ministério, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando João escreve, João não escreve à toa. João não escreve por acaso. João não quer apenas contar o que aconteceu. João está deixando registrado a história. João está deixando registrado para que as pessoas futuras, as gerações futuras, pudessem ler e realmente crer que ele morreu, que o sangue saiu de dentro dele, que ele foi crucificado, que ele padeceu. Existia na época de João, se nós olharmos para a história bíblica, se nós olharmos para a cronologia, para o tempo em que aconteceram os fatos, nós vemos que Cristo ele nasce aproximadamente no ano 5 antes do ano 7 da era cristã. E nós vemos que 30 anos depois começa o seu ministério, no ano 25 da era cristã. 3 anos depois, no ano 28, Jesus morre, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita e Jesus volta para o Pai. E nós temos a Bíblia Sagrada que quando João escreve, João é o último evangelista a escrever o seu evangelho, é o último a escrever. João viu acontecer, João viu a história acontecendo, mas ele escreve depois de Marcos, depois de Mateus e depois de Lucas. Ele é o último a escrever, a narrar a história do que aconteceu. Então João, quando ele escreve, já havia se passado quase 50 anos que Cristo havia sido crucificado. João foi o único apóstolo que não morreu martirizado, que não morreu assassinado. Ele não morreu, ele viveu até morrer de morte natural. Ele foi levado prisioneiro por causa do evangelho, foi levado e jogado num caldeirão de azeite fervendo, mas não morreu. Foi levado para a ilha de Pátimo para ser comido pelas bestas da terra, mas João não morreu. Então João escreve este evangelho em um período muito depois do que aconteceu aqui. E neste período já começaram a surgir algumas
Deus. Heresia é um ensinamento fora do ensinamento da Bíblia Sagrada. E nos dias de João não era a última testemunha, era o último que havia visto o ministério de Cristo, era o último que havia visto a morte, a crucificação de Cristo. Então ele podia escrever, ele podia falar, porque ele era uma testemunha fiel, que viu aquilo tudo acontecendo. Entre essas heresias que surgiram naquela época, uma heresia era chamada heresia do desfalecimento. Eles não acreditavam que Jesus Cristo era um ser humano, eles acreditavam que ele era apenas espiritual, eles acreditavam que Jesus não tinha sombra, eles acreditavam que Jesus Cristo não havia sofrido, que Jesus Cristo era apenas espírito, não era homem, não era o verbo encarnado. Então era uma heresia que existia naquela época. E quando João escreve que foi furado o seu peito e saiu sangue, João está dizendo: ele era humano, ele sofreu, ele foi moído, ele foi sacrificado, ele era humano. Ele era humano, era de carne e osso, 100% homem, mas também 100% Deus. Existia naquela época também um outro grupo de heréticos chamado gnóstico. Vocês, os irmãos que estão participando da escola dominical, que gostam de culto de ensino, que participam de escola dominical, que vão passar a participar, vão ouvir muito sobre isso ainda, sobre o grupo de gnóstico, um grupo que também tentava influenciar o mundo daquela época. E estes gnósticos, eles achavam que a salvação era através de um conhecimento. A pessoa tinha que alcançar um conhecimento a gnose, e através deste conhecimento a pessoa seria salva. Eles acreditavam que a matéria era má, que o corpo era mau e o espírito era bom. Então eles acreditavam que este conhecimento secreto, este conhecimento ia liberar o espírito do corpo, e para isso eles procuravam flagelar o corpo, penitenciar o corpo, eles buscavam destruir o corpo. E sabe o que eles faziam? Eles não buscavam santidade, eles buscavam acabar com o corpo na prostituição, no adultério, nas drogas. Eles buscavam de todas as maneiras acabar com a carne, porque dizia que a carne era má e a carne precisava ser destruída para liberar o espírito dessa carne. Era o pensamento que eles tinham naquela época. Aleluia. Não acreditavam, buscavam desviar o foco, que é Jesus Cristo, buscavam inventar mentiras sobre Jesus Cristo. Então João vai escrevendo, e João, quando ele escreve, isso arde no meu coração quando eu leio. João escreve que quando eles não quebram as pernas de Cristo, mas eles chegam até Jesus, e para certificar, eles olham, pegam uma lança, o soldado pega ali uma lança pontuda, pontiaguda, com um pedaço de ferro na ponta, e vai com aquela lança e lança no peito de Jesus, crava aquela lança no peito de Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que saiu sangue e água. Sangue e água. Saiu sangue e água. Repita comigo: sangue e água. Aleluia, saiu sangue, mostrando que realmente ele era homem, mostrando que ele morreu, mostrando que as suas últimas gotas de sangue foi derramado. Mas a Bíblia diz que saiu sangue e água, mostrando que o seu coração foi atingido. A cavidade tem uma cavidade no coração que circula também, passa água, e foi atingido, mostrando que foi o coração de Cristo que foi atingido. Saiu a sua última gota de sangue, saiu também a sua última gota de água. Sangue e água são dois elementos de salvação. Não tem como ser salvo a não ser pelo sangue e também pela água. Hoje em dia é muito fácil. Tem pessoas que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem pessoas que creem que você levantar a mão, aceitar Jesus, você já está salvo, não precisa fazer mais nada. Mas a Bíblia diz que a salvação é através do sangue, mas é também através da água. Não é só através do sangue. Tem pessoas que dizem assim: não, mas a Bíblia diz: olhai para o Senhor e seja salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas nós vemos na Bíblia, o Velho Testamento, ele fala sobre a preparação para a vida de Cristo. O Novo Testamento, os Evangelhos,
manifestação da salvação, a manifestação de Cristo Jesus. Ele veio na terra, ele ensinou os homens e morreu na cruz do Calvário. Em Atos dos Apóstolos fala sobre a propagação dessa salvação. A salvação está sendo propagada, está sendo divulgada, está sendo levada, está sendo anunciada. Em Atos dos Apóstolos é a propagação, está sendo anunciado o Evangelho. E nas cartas deste Evangelho que é anunciado, nos Evangelhos está escrito: olhai para ele, sede salvo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados da picada, olhavam para a serpente de metal, era curado da picada da serpente. Aquele que olhar para Cristo será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso é o que os Evangelhos vêm nos dizendo. A manifestação da salvação. As cartas vêm explicando. É a explicação, as cartas paulinas. Nós vemos as cartas aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Filemão, Timóteo, Tito, Tiago, Hebreus, todas as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro, vem falando a respeito da explicação. Jesus veio salvar, agora eu vou te ensinar como deve andar para ser salvo, como deve andar para alcançar o céu, como deve andar para você conseguir seu pleno de verdade. Isso é explicado nas cartas. Então nós não podemos crer na metade da Bíblia. O nosso sacrifício tem que ser completo. Nós temos que crer na palavra inteira. Não adianta nós termos que Paulo escreveu a verdade e o que João escreveu a mentira. Nós temos que crer na Bíblia por completo. Não adianta nós crermos que aquele que crê será salvo, mas não cremos no que Hebreus capítulo 12 está escrito, que seria a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que é santificação? Não é você não matar, não roubar, não é você dizer: eu não mato, eu faço somente o bem, eu dou esmola. Não. A santificação é você se separar do mundo e se consagrar para Deus. É você não prostituir, é você não adulterar, é você amar o seu próximo, é você fazer a vontade do Senhor, é você obedecer a palavra, é você se separar do mundo para Deus. E a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta nós ficar na igreja a vida inteira, mas não buscar a santificação. E não adianta nós ficar no mundo e não buscar a santificação. Não tem meio termo, não tem dois caminhos, não tem jeito, não tem como. O que Pedro falou para Jesus? Quando Jesus começou a pregar sobre